fazer tudo com absoluta fé e confiança é algo que transforma completamente a nossa vida, né? Sabendo que toda a existência serve a nós, né? Não é algo que enfim, serve porque cada experiência é importante para a nossa evolução, né? Cada fase da nossa vida exige uma diferente versão de nós. Assim como tudo na natureza, eu sempre digo, pensa a lua, né? Uma fase está cheia, uma fase está minguante, uma fase está crescente. Assim também é a nossa vida. A natureza é muito um espelho, né, do que a gente também vive, um ciclo de morte e vida, de renascer, de florescer, de semear, de recolher, de deixar ir, né? Quando a gente chega no outono, que as folhas caem, e a gente aprende muito sobre o desapego, sobre deixar ir. E nós, à medida que a gente vai distanciando dessa nossa natureza, a vida vai ficando sem sentido, né? E à medida que a gente vai reaproximando dessa natureza, a gente vai encontrando sentido novamente, a gente vai entendendo que, caramba, sempre existe um propósito, sempre existe um entendimento por trás, né, dos acontecimentos. As experiências, elas nos convidam a olhar para dentro. As experiências nos convidam a entrar dentro do nosso ser, né, ir lá na nossa natureza, descobrir quem nós realmente somos, o que a gente sente, quais são as nossas limitações, né? Quando essa mensagem de hoje falou sobre as limitações, na mesma hora eu pensei o quanto as nossas limitações muitas vezes são mentais, né? A gente permanece na prisão mesmo quando a porta está aberta, porque a gente acredita que a gente não pode, ou que a gente acredita que a gente não é capaz. E, poxa, quanto a nossa vida não pode melhorar se a gente não reconhecer quais são essas limitações, né? E ressignificar, transmutar, né? O Ho'oponopono é uma prática, uma filosofia de vida que nos ajuda muito nesse processo de libertar essas memórias dolorosas do passado, porque é isso que está armazenado dentro de nós tem como base o que a gente já viveu, né? E na maioria das vezes a gente armazena de uma maneira diferente do que é a realidade, né? A gente armazena com o ego, né? Que é uma falsa ideia do que nós somos. Então, entende que é só um conceito? Você viveu uma coisa muito difícil na sua vida no passado. Eu vivi uma coisa muito difícil. E aí, eu tirei, né, daquela coisa difícil que eu vivi, coisas que me marcaram e que foram difíceis e armazenei no meu subconsciente. E hoje, né, agora que eu não tô mais vivendo aquela situação, eu fico projetando novamente o que foi difícil na minha realidade, criando uma realidade de dor, medo, sofrimento, apego, e não baseado com hoje, mas baseado com ontem, com alguma coisa que me aconteceu, que começa a ser o quê? Você começa a viver uma realidade que não é o hoje, que não é o presente, e sim uma realidade de memórias, né? Uma realidade baseada em coisas que você já viveu e que ficam sendo repetidas no momento presente. Quando eu entendi, né, o que o Ho'oponopono fazia, que é simplesmente ajudar a gente a parar de viver a partir de memórias para dar espaço para o vazio, né, para dar espaço para a inspiração. Que é o seguinte, eu limpo esse meu HD, né? Eu tiro essas minhas memórias ao mentalizar. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu transmuto essas memórias, né? Eu peço ao divino para transmutar essas memórias para que eu atinja um lugar de vazio, que é o estado zero, né? O livro que eu sempre indico para vocês, que é Limite Zero, ensina justamente isso. O que é esse lugar de vazio, né? E nesse lugar de vazio a gente para de viver de memórias e dá espaço ao novo, dá espaço à inspiração. Sem inspiração não existe propósito. E quando eu posso me sentir inspirado, né, quando eu posso ouvir a voz do meu coração, eu posso seguir o meu propósito. O que a minha alma veio fazer aqui, o que eu vim para aprender, né, o que eu vim para viver. E nesse lugar de inspiração, onde eu me vejo livre de memórias, eu estou
no momento presente, conectado com o divino. E é tão maravilhoso quando a gente começa a praticar. Eu sempre digo, prática constante, sem apego pelos resultados. Eu simplesmente crio esse ambiente dentro de mim, onde eu reconheço a minha criação, dizendo, eu sinto muito, me perdoe. Me perdoe por não saber que existia isso dentro de mim e estar projetando isso na minha realidade novamente. Eu te amo, amo toda a minha criação, me amo, né? Poderia ser eu me amo. Sou grato pela oportunidade de reconhecer essas memórias e transmutá-las. Então, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Isso é algo que nos permite justamente fazer essa limpeza de memórias e dar espaço à inspiração, que é a voz do coração, que sempre nos indicará o caminho certo.